Olá pessoal, passando para fazer uma breve reflexão, colocar alguns pontos também interessantes para nós da nossa meditação nesses dias santos da Semana Santa, do Tríduo Pascal, que nós estamos agora entrando, que vamos começar nesses próximos dias. O Tríduo Pascal ele tem como objetivo celebrar a Páscoa do Senhor. É nesse momento que nós nos colocamos diante do mistério da cruz de Cristo e da sua santa ressurreição. Celebrar o Tríduo Pascal significa justamente colocar a nossa própria existência dentro da existência de Cristo, da sua forma mais pura, da sua forma mais concreta. Porque Cristo não veio como o mundo interpreta, as ideias às vezes modernistas e moderninhas interpretam. Cristo não veio para ser um personagem histórico, um personagem famoso, um líder, não veio para ser uma figura fantástica ou uma figura excepcional da inteligência humana, da capacidade humana de comover e mover pessoas. Ele veio para nos salvar, ele veio para nos resgatar. Culpados éramos, dignos da condenação diante da justiça divina. Fomos resgatados pela sua infinita misericórdia em Cristo Jesus nosso Senhor. E esse resgate, esse movimento de descer a nós e nos resgatar, começa no Natal, ou seja, começa no nascimento de Cristo, mas culmina com a sua paixão, morte e ressurreição. Ali está todo o plano divino da nossa salvação, da nossa redenção. Portanto, entrar no Tríduo Pascal precisa se entrar com essa visão bem clara. Cristo vem para ser o meu Salvador. Estou indo encontrar com o nosso Redentor. Estou indo estar com Ele. Se a minha mente, o meu coração, a minha disposição interna, o meu desejo não se volta para isso, dificilmente eu consigo colher o que essa liturgia tem. E aí, um ponto interessante também para nós refletirmos. A liturgia da Semana Santa, ou seja, mais especificamente a liturgia do Tríduo Pascal, ela não muda de ano para ano. Nos domingos, por exemplo, sempre muda, a cada 3 anos repete, vamos dizer assim, mas tem sempre três evangelhos diferentes ao longo de 3 anos. Durante a semana também a liturgia muda, muitas coisas podem mudar. Agora, a liturgia da Semana Santa, a liturgia do Tríduo Pascal, principalmente, ela não se altera de ano para ano. Então, o que nós vamos ver lá, naquelas celebrações, é exatamente o que vimos no ano passado. E no ano anterior. E no anterior a esse, e assim por diante. Então, não é a novidade que nós estamos buscando. Não é um diferencial que nós devemos buscar, nem sequer estético, ou seja, nós estamos buscando ver uma coisa diferente, uma novidade. Qual é a novidade que o pároco vai nos trazer? Não é isso. Nós estamos ali nos mantendo exatamente na tradição litúrgica da igreja que celebra esses dias. E manter-nos assim nos ajuda, porque nós somos capazes de colher de uma forma mais intensa e mais profunda aquilo que é o mistério da nossa fé. Eu lembro de um professor de liturgia meu, quando eu estudava na faculdade, ele falava sobre o ano litúrgico. Ele dizia que a beleza do ano litúrgico e um fato justamente de que, por exemplo, a celebração do Tríduo Pascal não tem variações de ano para ano, ele dizia a beleza aqui está justamente no fato de que eu posso a cada ano me aprofundar, depois de ter passado um ano inteiro caminhando com Cristo na igreja, desde a última celebração do Tríduo Pascal, eu posso me aprofundar agora na meditação, na contemplação, na minha adesão ao próprio Cristo, crucificado, morto e ressuscitado, que ali eu celebro no Tríduo Pascal. É como se a imagem que ele usava era essa, era como uma subida de uma montanha. Então, para subir uma montanha, uma das formas de subir uma montanha é circulando a montanha, né? Então, se você vai escalar é uma coisa, você vai em linha reta. Agora, se você quer chegar com mais
tranquilidade ao topo, você vai circulando a montanha, pela trilha que ela tem. Então ela tem um caminho, e você vai subindo. Só que você vai passando sempre pelos mesmos lugares, vamos dizer assim. Você vê o seu ponto de partida lá embaixo, sempre o mesmo. Mas você nunca o vê da mesma forma. É sempre o mesmo ponto, mas nunca é da mesma forma. Você consegue enxergá-lo melhor, você vê de uma outra forma, você está vendo de um ponto mais alto, você consegue enxergá-lo mais conectado àquilo que está ao seu redor. Muito bem. A celebração do Tríduo Pascal é algo semelhante. A liturgia não foi alterada, não tem uma novidade litúrgica, estética, a novidade do pároco, isso não tem. O que realmente importa ali é o mistério. E essa liturgia foi desenhada, eu diria que ela foi esculpida, essa liturgia, para nos manifestar esse mistério, o mistério pascal de Cristo, sua paixão, morte e ressurreição. Então, esse é o grande sentido do Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal, em si, ele inicia-se com a celebração da quinta-feira à tarde ou à noite, que é a celebração da missa in cena Domini, ou seja, a missa da ceia do Senhor. Na manhã da quinta-feira santa se celebra na catedral, em muitos lugares, em alguns lugares por motivos pastorais se faz antes, mas em geral na catedral, na manhã da quinta-feira santa, celebra-se a chamada missa crismal, que é a Santa Missa, presidida pelo bispo diocesano, rodeado dos seus presbíteros, dos presbíteros daquela diocese. Nessa celebração, duas coisas muito importantes acontecem. A primeira é a renovação das promessas dos sacerdotes, a renovação do seu compromisso sacerdotal, das promessas feitas no dia da ordenação. O que não significa que se não tiver essa renovação, então alguém está liberado. Não se preocupe, não é isso não. O meu pároco não foi nessa missa que ele estava doente agora. Não preocupa não. Ali é um gesto realmente simbólico, importante, no dia da instituição da Eucaristia, que também é a instituição do sacerdócio ministerial, o padre, junto do bispo, renova suas promessas, renova seu compromisso, seu empenho de seguir a Cristo como sacerdote, de servir ao povo de Deus. E a segunda coisa muito importante que acontece nessa missa pela manhã é a bênção dos santos óleos, que não são os óleos da cara, os óleos, a bênção dos santos óleos. Eu lembro quando eu era moleque, estava começando de novo na caminhada, falava, vai ter a bênção dos óleos na catedral. Eu já vou lá para abençoar, né? É como se fosse Luzia. Não. É a bênção dos óleos, a bênção dos santos óleos, que são utilizados para distribuir os sacramentos da igreja. Então, o bispo abençoa o óleo dos catecúmenos, que é dado no batismo, abençoa o óleo dos enfermos, que é dado na unção aos enfermos, e consagra o óleo do crisma. O óleo do crisma ele é especial, diferente, então faça uma consagração do óleo do crisma, que é o mesmo óleo que é utilizado, por exemplo, para ungir um altar, quando ele é dedicado, ou para ungir as mãos do sacerdote, quando ele é ordenado. Então, esse óleo ele está intimamente conectado à celebração que vai acontecer vespertinamente, vai acontecer na tarde, na noite dessa mesma quinta-feira. Justamente, à noite, então, você tem a celebração da missa in cena Domini. E aí, lógico, vamos discorrer sobre tudo isso daqui, quando a gente fizer as nossas aulas sobre liturgia, e a gente chegar no ano litúrgico, vamos falar do Tríduo Pascal, aí a gente discorre um pouco melhor. Mas, por enquanto, apenas alguns recordatórios, né? Entre eles, apenas recordar algumas coisas importantes, lembrar de observar algumas coisas importantes nessa celebração. Primeiro, muita atenção às leituras, sempre, mas muita atenção às leituras, porque senão ocorre o risco de perder alguma coisa. Porque, se você observar bem as leituras, elas são a primeira leitura, o Salmo e a segunda leitura dizem respeito à ceia, dizem respeito ao santo sacrifício, dizem respeito à Eucaristia, que o Senhor está instituindo na última ceia. O Evangelho
vai ser o evangelho do lava-pés, que também acontece dentro da Santa Ceia. Mas o evangelho traz... Alguém poderia se perguntar, mas deveria ter a lei de instituição da Eucaristia. Pois é, mas já foi falado nas leituras anteriores. Ali traz o gesto do lava-pés, a narração do lava-pés. Isso por quê? São os dois gestos fundamentais dessa celebração, perfeitamente conectados. Primeiro, a instituição da Eucaristia, o sacrifício, a memória, é o sacrifício que é memorial de Cristo, memorial do seu sacrifício, essa celebração, essa ritualidade, esse pão e esse vinho, esse transformar-se, tornar-se corpo e sangue de Cristo, é o memorial da sua paixão, morte e ressurreição, que cumpre todos os desígnios e os sacrifícios do Antigo Testamento, principalmente o sacrifício pascal do Antigo Testamento. Então, essa meditação é fundamental. Isso está compilado ali todo junto nas primeiras leituras. E depois o gesto do lava-pés, que a igreja faz questão de colocar no Evangelho, para nós entendermos o que é a importância desse gesto. E isso vai ficar mais claro. A importância desse gesto. Esse gesto foi feito pelo próprio Senhor. É um gesto, como ele mesmo deixa muito claro, de humildade, de serviço, que o Senhor relega, que o Senhor ele deixa como um mandamento, como uma ordem, para que os apóstolos repitam esse gesto. E isso a igreja obedeceu e obedece até hoje. Como? Nessa Quinta-feira Santa, nessa celebração, se faz o gesto do lava-pés, uma vez mais. Ou seja, o sacerdote lá onde ele está, na comunidade onde ele está, todos os sacerdotes pelo mundo afora, sejam eles bispos, o Papa, acontece esse gesto, lavam os pés dos irmãos nessa celebração. E aí um detalhe importante, um detalhe interessante. Perceba como, em virtude daquilo que significa, não faz sentido a dramatização desse gesto. Jesus não instituiu uma peça de teatro. Jesus não ali nos mandou repetir uma cena. Não faz sentido, na celebração da Quinta-feira Santa, no momento do lava-pés, coisas que às vezes comparecem por aí. O padre vai lavar os pés de 12 homens fantasiados de apóstolos. 12 homens fantasiados de apóstolos, e como se não bastasse, às vezes aparece no meio ali do lava-pés, um levanta, fazendo às vezes de Pedro, e repete as palavras do Evangelho. Não, a mim o Senhor não lavará os pés, nunca, jamais, Senhor, Deus me livre. E aí Jesus responde, Jesus que é o padre, no caso, aí responde, se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Não tem sentido isso, porque não é uma dramatização, é para ser o fato. Ali o que está acontecendo é eu, sacerdote, na pessoa de Cristo, mas eu, sacerdote, que Jesus mandou que nós, que estivéssemos à frente do rebanho, que nós, que estivéssemos à frente do seu povo, que nós lavássemos os pés dos irmãos. Não é Jesus lavando o pé de ninguém, Jesus já lavou. Quem tem que lavar agora sou eu. Assim como eu fiz, mando que vocês também façam, disse o Senhor. Não é para eu fingir que sou Jesus fazendo, não é para eu imitar Jesus fazendo, é para eu obedecer. E eu também lavo os pés dos meus irmãos. Por isso lá estão eles, na assembleia, tirados do meio da assembleia, os irmãos que estão ali, e eu vou lá lavar os pés deles. Por quê? Porque Jesus me mandou fazer isso. Me lembra a minha posição. Eu estou em vosso meio como aquele que vos serve. Eu como presbítero, eu como sacerdote, eu como pessoa de Cristo, devo servir a esses irmãos e não me servir deles. Então eu vou lá e lavo seus pés. É um gesto de humildade, porque senão perde todo o significado. Se vira um teatro, perde o significado. Eu não estou... No teatro tudo é possível. No teatro eu me ajoelho diante de uma pessoa e a venero, mas na vida real não. Encontro com fulano, dou um tapinha nas costas dele e aí, firme? Acabou. Mas no teatro, agora, é a mesma coisa. No teatro é uma coisa.
Agora, ali, naquela celebração, não é teatro, não é dramatização. Ali eu estou lavando os pés dos meus irmãos. Eu, padre fulano de tal, estou ali lavando os pés do ciclano, do beltrano, de todo mundo. Esse gesto é muito importante, esse sinal é muito importante. A liturgia do Sábado Santo, ela é marcada pelo decorrer dos eventos pós-paixão de Cristo, pós-morte do Senhor. O Missal Romano, na parte que se destina a explicar o que é o Sábado Santo, diz uma rubrica que nesse dia a igreja se coloca do lado de fora do sepulcro, meditando a paixão do seu Senhor. E é isso que fazemos durante o Sábado Santo, meditamos a paixão de Cristo. E meditamos com aquele segundo silêncio, aquela segunda forma de silêncio, o silêncio não atônito, fruto da cacofonia da paixão, do evento da paixão, da gravidade da paixão, da morte de Cristo. Mas agora é o silêncio do luto, o silêncio da dor mais profunda. Não apenas a dor da compaixão, mas agora também a dor da perda, a dor da ausência. Essa dor, ela move o coração dos discípulos de Jesus, conscientes de que o Senhor está morto, o Senhor está no sepulcro. O sepulcro envolve o corpo de Jesus. Lá está aquele que caminhava conosco, lá está aquele que falava, lá está aquele que fazia milagres, lá está aquele que veio para ser o nosso Salvador. E de fato, lá está o corpo de Cristo, mas enquanto ele lá repousa o seu corpo, sua alma desce à mansão dos mortos. E de lá resgata todos aqueles que esperavam a redenção, que esperavam a justiça. O Sábado Santo, portanto, é esse tempo, esse momento precioso de silêncio, de oração, de meditação, de contemplação. E ele vai ter o cume. O cume do Sábado Santo é ao mesmo tempo o cume de todo o Tríduo Pascal, que é a solene vigília pascal, a solene vigília da Noite Santa, onde o Senhor ressuscita. E nós celebramos então a ressurreição de Cristo. Ali naquela celebração, ali naquela vigília, nós nos deparamos, nós contemplamos a vitória de Deus, que vence sempre, é o vencedor que vence sempre e que vence mais uma vez. Então ali, todo o mistério pascal se condensa nessa vigília. E, de fato, por isso ela é tão larga, por isso ela é tão preenchida na sua forma, tanto de palavras quanto de gestos, atitudes, todas elas, tudo isso muito bem ordenado, harmônico, como uma sinfonia que carece de muitos instrumentos, de muitos sons, de muitas notas, para poder criar a beleza da arte. Da mesma forma, a solene vigília pascal. Esse momento é um momento em que a igreja executa de forma magistral essa sinfonia, a sinfonia da Páscoa. E, como também para as outras celebrações, fundamental nós lembrarmos a vigília pascal é dividida em 4 partes, então é importante vivê-las muito bem. A primeira parte, a vigília pascal nos traz a celebração da luz, com a bênção do fogo novo e a celebração ao redor do círio pascal. Eis a coluna luminosa, assim como uma coluna de luz iluminou o caminho do povo hebreu no deserto, em direção da terra prometida, também Cristo, a nova coluna luminosa, Cristo, a luz do mundo, ilumina o nosso caminho da mesma forma. Então, a celebração da luz na primeira parte, a liturgia da palavra que recorda toda a ação salvadora de Deus, desde a criação e até o realizar-se plenamente dessa redenção em Cristo. E depois a celebração, a terceira parte dessa celebração, que é a liturgia batismal, que nos recorda o nosso participar da Páscoa de Cristo, e a última parte, que é a liturgia eucarística,
receber o Cordeiro que se imolou. Então agora nós recebemos o fruto da paixão, recebemos o fruto do sacrifício de Cristo, que é seu corpo e sangue, a sua vida em nós. Essa experiência, esse estar com o Senhor nesses dias é o que deve nos mover, Participar desses dias, participar dessas celebrações, participar desses momentos ímpares, deve ser para nós a grande motivação. Estar com o Senhor, viver esse tempo, viver esse momento e aproveitá-lo ao máximo. Deus tem, com certeza, muitas graças espirituais que nós sequer pedimos, sequer temos consciência para pedir nesses dias. Então, abramos o nosso coração, abramos o nosso espírito para receber tudo que nos vem do Senhor e celebrarmos com alegria a sua ressurreição depois de termos estado com Ele fielmente também no tempo da sua paixão. Bom, que Deus abençoe a todos. Um excelente tríduo pascal, que o vivamos com o coração aberto e uma santa Páscoa a cada um. Que Deus abençoe.